Está começando mais um SIC Labs Cast, o podcast oficial da SIC Labs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta, sejam todos e todas muito bem-vindos, e eu sou o Vinícius França, e estamos aqui gravando mais um episódio do nosso SIC Labs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que é quem acredita e ajuda a dar um gás nesse grande ambiente de inovação que é a SIC Labs aqui, e nesse projeto também, é claro, aqui do nosso podcast. E hoje, como é sempre de costume, né, Elaine, estou sempre muito bem acompanhado, e hoje estou aqui com a Elaine da PXT e a Carol, que já eu vou pedir para ela se apresentar, mas vou pedir para a Elaine, que já é o segundo, terceiro episódio, acho que já passamos aí, já dá pra pedir música no Faustão daqui a pouco, Elaine. Eu acho que no Fantástico. No Fantástico, no Fantástico, vendo que eu assisto bem. Elaine, eu quero assim pedir pra você, quem que é a Elaine Peixoto, da PXT, coordenadora do Núcleo SG, tem múltiplas atuações aí, né, Elaine? Olá, pessoal. Bom, que gostoso estar aqui de novo. É meu terceiro podcast aqui na SIC Labs. Eu sou Elaine Peixoto, engenheira de alimentos, tenho especialização em estratégia e MBA em inovação e sou quase mestre em sustentabilidade. Já estou até confundindo, né? No que eu vou ser mestre. Atuei por muitos anos em grandes empresas na área de inovação e sustentabilidade, como Natura, Avon, Aesop e The Body Shop. Atualmente atuo com a PXT Consultoria, uma consultoria com foco em inovação, sustentabilidade e estratégia, e atuo apoiando empresas para realizar o seu planejamento estratégico com foco no desenvolvimento da inovação e da sustentabilidade. Além disso, eu também sou mãe da Isabela e do Gabriel, e aqui na SIC sou mentora na SIC Labs, e sou coordenadora do Núcleo SG e sou professora de graduação e de pós-graduação também. Então veja só que tem muita coisa, né? Mas antes a gente já passar para nossa outra convidada especial, Elaine, eu queria já falar para ti que nós estamos aqui, o pessoal já está vendo um pouco o tema desse episódio, mas eu sei que vocês estão organizando, no dia que a gente está gravando, provavelmente o dia que for ao ar já aconteceu aí o Fórum ESG. É o terceiro Fórum ESG? Isso. Queria que você contasse para nós um pouquinho o que é o Fórum ESG. O Fórum ESG é a terceira edição que nós estamos organizando, é uma iniciativa realizada pelo Núcleo ESG da SIC Cascavel, com o apoio da SIC e também do SEBRAE e dos nossos diversos patrocinadores. E ele é uma iniciativa que visa fomentar, que visa discutir as práticas de ESG para as pessoas que moram aqui na nossa região. Então, esperamos aí como público, né? Estudantes, empreendedores, pesquisadores, pessoas que trabalham com o tema. E esse ano o nosso lema o foco do nosso fórum é o pilar ambiental e o nosso lema é por um futuro verde, responsabilidade que começa agora. Então, como nós temos como missão no núcleo fomentar as práticas ESG, essa é uma das iniciativas do núcleo e para esse ano contamos aí com 3 palestras, sendo que uma delas é da Caroline Levi, que está aqui com a gente. Perfeito, perfeito. E lembrando que ESG não é só abraçar árvore, né? E daqui a pouco eu já vou colocar para vocês explicarem um pouquinho mais o que é ESG aqui, para esse tema para o pessoal, né? Apesar que a gente teve agora, recentemente, um podcast que veio falando um pouquinho também sobre a questão da sustentabilidade. Mas, Caroline, né? Caroline Levi. Carol Levi, então. Carol, muito obrigado por estar aqui conosco, seja bem-vinda, né? Assim, é um prazer inenarrável, né, recebê-la aqui, depois de saber um pouquinho aí de toda a tua história, toda a tua trajetória, todas as tuas atuações aí, mas eu queria que você contasse para nós aí, quem que é Caroline Levi aí, para quem quiser até pesquisar já no LinkedIn, Caroline Levi. Caroline Taquita Levi, então, sei o nome dela de cor. Boa, tá vendo só? Não é de hoje. É de outros carnavais aí, né? Caroline, queria que você se apresentasse pro pessoal aí. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui. É a minha primeira vez em Cascavel, mas já quero voltar. Eu sou engenheira de alimentos de formação. Conheci a Elaine na faculdade, na Unicamp. Tive o prazer de estudar com ela lá. E hoje eu sou gestora de um fundo chamado eAmazonia Ventures, que é um fundo de $5 milhões focado para investimento early stage, seed, pre-seed em startups, nature and climate techs. Muito olhando o sistema agroalimentar, olhando resiliência hídrica e soberania
e segurança dos alimentos para a população. Então, para a gente viver bem, a gente tem que comer bem. A gente já viveu sem petróleo, mas sem água a gente não vive. Então, as coisas estão relacionadas e é importante a gente saber o que a gente está plantando hoje para a gente saber o que a gente vai colher amanhã. Então, eu estou super apaixonada por mudanças climáticas e eu acredito que a gente precisa não só prevenir os riscos, mas também capturar as oportunidades de antecipar e transformar problema em solução. Então, estou muito feliz de estar nesse ambiente startupeiro, inovador, que respira inovação, com tanta gente bacana trabalhando com isso. Estou animadíssima de estar aqui. Sou também mãe de pet, tenho 3 cachorrinhas, sou casada, sou de São Paulo, mas eu brinco que lá é um endereço de correspondência, porque trabalho em toda a América Latina. Que bacana, que bacana. Ai, deixa eu acrescentar, já que ela não falou, eu acho isso demais. Toda vez que eu falo de você, que você é top voice em sustentabilidade no LinkedIn, e agora ela é uma líder climática formada nesse final de semana pelo Al Gore. Veja Só só que isso. não é coisa pouca, né? Mas, Caroline, eu sei que você tem aí toda uma trajetória, e assim, uma trajetória muito vasta, não por muitos anos de vida, mas sim por muitas atuações, né? Porque, assim, super nova também, aqui também trazendo um pouquinho para nós. Caroline, mas eu queria que você contasse para nós um pouco dessa trajetória tua até chegar aqui. Até chegar aí como gestora, né? De um fundo que está cuidando aí de 5 milhões, isso? 5 milhões de dólares. Então, assim, como que chega essa Caroline aí? Deve ter passado por muitas instituições, vi aqui no teu currículo algumas delas, né? Mas queria que você contasse para nós um pouco aí. Olha, eu sempre fui, desde criança, uma pessoa muito curiosa. Então, assim, querer saber os porquês era algo que eu sempre quis. E sempre fui muito da engenhoca de querer resolver as coisas e de olhar os números. Então, sempre fui apaixonada por número, por problema e ter a curiosidade de querer entender como que as coisas funcionavam. Então, assim, cheguei na engenharia de alimentos muito para entender, tipo, como que as comidas eram feitas, qual que era o negócio. A engenharia de alimentos ensina muito sobre escala, né? Tipo, o jeito que você vai descascar 1 tonelada de banana não é o jeito que você descasca uma banana. O jeito que você vai separar a clara da gema, se eu precisar um tanque de 10 mil hectolitros de... Não é a mesma coisa que você fazer em sua casa. Então, quais são os jeitos de fazer? Tem equipamento, tem fábrica, tem formas de fazer, mas no fim a gente está conectando a vida de um lado, né, do campo, até a boca das pessoas. Então, tem toda uma cadeia de vida para as coisas acontecerem. E é muito legal, assim, a gente poder usar os números para poder entender quanto custa, qual que é o jeito mais barato, qual que é a temperatura certa, qual que é a qualidade, qual que é o sabor, o que é gostoso. Então, assim, é um curso apaixonante para quem é curioso. Eu lembro muito na faculdade tipo, comer doce de tacho. Sabe o que você gosta de raspar de panela? Uhum. Raspar tacho. A gente raspava tacho com leiteira para comer as coisas. Mas é lógico, sempre fazendo conta, vendo eficiência, uso integral das coisas. E, enfim, entendendo o que tinha de valor, como criar valor. Agora, o que eu entendia também é que eu queria desenhar futuro. Então, assim, no começo da minha carreira, assim, durante a faculdade, eu tive muita sorte de poder ser estimulada desde um ambiente científico e fazer pesquisa de... Não sei se... Ai, gente, vou denunciar a minha idade. Eu tenho 41 anos de idade. E na época que eu estava na faculdade, gente, estava a novela do Clone. Então, quem é um pouco mais velho vai lembrar que tinha uma novela do Clone. E tinha também... Essa daí. E tinha também um tal de Ovelha Dolly. E eu falava assim, gente, essas coisas estão no jornal hoje. E isso vai mudar o mundo. Como é que a gente se antecipa? Porque se a universidade está aqui para formar o profissional do futuro, como que a gente não está aprendendo as coisas do presente? E depois eu descobri que ensinava-se as coisas do presente, mas não no nosso curso. Estudava em outros cursos. Então, assim, desde o começo eu falava assim, gente, eu não vou só fazer o meu curso, eu quero me envolver em outras coisas. Então, fui na engenharia genética, da biologia molecular, e fui descobrir como é que fazia essas coisas de ovelha Dolly, como é que fazia esse negócio de clone, como é que fazia clonagem e expressão de epóxidrolase de Aspergillus nigerina E. coli. Esse era o meu projeto de iniciação científica. Então, fui entender um pouco desses outros jeitos de fazer coisas, e quanto custa, e quanto demora, e como é que faz, e aprendi muito sobre isso. E, enfim, essas minhas curiosidades me levaram a muitos lugares, assim. E aí também tinha curiosidade de saber como é que fazia negócio, como é que contratava gente, como é que demitia, como é que gerenciava projeto, o que o projeto precisava para ser bem sucedido. Então, eu também entrei na empresa júnior. Então, na faculdade, eu era uma pessoa que fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. Aprendi muito nessas iniciativas. E aí, enfim, fui minha carreira corporativa iniciando
na Danone, um grande grupo multinacional, francês. Aprendi francês para poder entender as documentações internas. Fiz projetos em 2 plantas gigantes, com muitas pessoas, desde, sei lá, diretor da França até operador de empilhadeira. E aí fui descobrindo como é que você fazia para falar com as diferentes pessoas, o que funcionava, como é que as coisas eram dentro da fábrica. Mas eu também queria muito desenhar futuro. Eu queria ter mais caminho para poder desenhar futuro. E aí eu falei, bom, eu preciso sair de fábrica e preciso ir para outros lugares. Mas dentro das fábricas eu já descobria que um dos talentos que tinha era fazer as pessoas investirem em coisas. Então eu lembro muito, assim, tipo, que ninguém queria investir em qualidade. Mas, assim, ninguém queria pagar a conta da não qualidade. Então, assim, como é que a gente argumenta com base em números para fazer as pessoas entenderem quais são os impactos das decisões que elas tomam? Porque toda hora a gente está tomando decisão. E essas decisões têm consequências. Então, fui entendendo um pouco dessas relações humanas, fui entendendo que este lugar de entender como que as pessoas se comportavam, como que elas decidiam, como que essas decisões traziam diferentes impactos em negócio, em salário, em crescimento, em prosperidade, e essa prosperidade compartilhada podia gerar bem-estar. Aí eu comecei a ficar fascinada por inovação e por futuro. Aí eu já comecei a ir para o mundo das patentes, o mundo da inovação de base tecnológica, o mundo dos negócios, os negócios de alto crescimento, enfim. Aí fui para grandes outras corporações no Brasil, tive a oportunidade de trabalhar desde consultoria de patente, atender Nestlé, trabalhar em Nestlé, trabalhar com 23 unidades de negócio, com 7 canais de vendas, com muitas informações, e entender como que a gente faz para fazer perguntas para os números, como que a gente faz para desenhar futuros, desenhar cenários futuros. Então, eu lembro de desenhar cenário de 30 anos. E na hora que a gente aprende a olhar o futuro e enxergar ele claramente, diferentes, não que seja o futuro, mas de possíveis futuros. Então, existem muitos caminhos de futuro, mas eles só vão virar realidade dependendo se a gente agir hoje. E aí fui aprendendo a ver como que a gente antecipava esses cenários para a gente não ser vítima, mas ser protagonista dos futuros que a gente mais desejava. E aí disso entrei em planejamento estratégico, entrei em marketing, entrei em desenvolvimento de vendas, inovação 360. Aí, coração aperta, né? A gente é ser humano. Acabei indo para o exterior, apaixonei, me mudei por uma questão de casamento, me mudei para morar nos Estados Unidos. Caí numa cidade no meio de Harvard e MIT. Conheci um menino de 13 anos de idade, que com 15 anos de idade estava com um investimento de $5 milhões da Sequoia, um dos fundos de venture capital mais inovadores do mundo, que descobriu diversas startups de muito sucesso. E ele, com 13 anos de idade, resolveu largar a escola. Assim, não recomendo, gente. Quem estiver ouvindo pais e jovens aí, não recomendo largar a escola tem seu papel. Mas, enfim, com 15 anos, ele tinha dado certo e tido um aporte de investimento, e ele voltou a estudar depois. Mas, assim, ele me encorajou muito a começar a minha primeira empresa. Então, assim, eu vinha com uma bagagem corporativa, né, de trabalhar para os outros, e ele falou assim, você precisa correr atrás do seu sonho, se é um sonho. E eu falava, gente, eu tenho 27 anos, não estou muito velha para empreender? Com um moleque que começou a empreender com 13. Ele falou, nunca é tarde para você empreender. E hoje, com 41, eu falo assim, gente, se eu tivesse 60, ia continuar a empreendendo. Porque uma vez que o bichinho pica, a gente começa a gostar desse jogo. E aí eu abri essa minha primeira empresa, que era no Brasil, o CNPJ era no Brasil, mas lá de Boston. Então, assim, tipo, já era um time remoto, isso era 2011, comecinho do ecossistema startupeiro global, assim, tipo, o Brasil ainda era bem incipiente. A gente tinha os comecinhos dos primeiros fundos de venture capital. E aí foi muito legal, assim, estar nesse lado empreendedor. Enfim, a minha startup foi premiada em Harvard, ela foi top 8% do Harvard New Ventures. E fiquei incubada no primeiro cohort do Harvard Innovation Lab. Então, fiquei lá, trabalhando nesse ecossistema diferente. Trabalhei lá um tempo. Não fiquei rica com essa startup, mas eu acho que a cultura do erro e do não dar certo, ela é a cultura que te ensina muito. Então, é a cultura da startup, né? A startup é isso, é não dar certo em vários momentos, né? Depois, lá na frente, que vai dar certo, né? Não é todo mundo que... Não é toda a primeira iniciativa que já vai virar unicórnio, né? Não é. E, assim, ainda não tenho nenhum... Assim, quer dizer, com exceção de Uber. Mas, enfim, daí cheguei, aprendi muito nesse ecossistema. Saí da startup, muito preservando... Assim, um dos meus sócios era o meu marido da época. E, assim, de fato, assim, acordar e dormir
com problema, né, da empresa para casa e da casa para a empresa, eu não recomendo para as pessoas. Tem muitos casais que conseguem arrumar uma rotina, mas eu gosto de ter as coisas separadas. Essa foi a primeira iniciativa que eu misturei os papéis e eu achei que eu, por exemplo, tenho personalidades muito diferentes quando eu estou dentro da minha casa, mais relaxada, mais tranquila, e quando eu estou fazendo o que o negócio demanda, né? O que o negócio pede. Então, assim, isso trouxe conflitos conjugais, enfim. E aí eu acabei saindo da startup antes de fechar um ciclo. Mas esse sentimento de não fechar um ciclo é um sentimento muito potente, né? Sim. Tanto que depois acabei voltando para isso. Mas, enfim, fui de Boston, voltei para o Brasil, participei da profissionalização da gestão da Camil Alimentos para fazer um IPO de uma empresa multinacional brasileira de mais de 5 bilhões de reais de faturamento. Então, aprendi muito dessas habilidades de gestão de grandes grupos, mas também de começar do zero e você ser a pessoa do cafezinho até a estratégia, as planilhas, o salário, a conta de e-mail, o futuro, o presente, tudo. Então, assim, desde o começo até uma estrutura gigante, tive a oportunidade de participar dessas experiências e eu acho que esse é um grande diferencial, assim, que foi me construindo o repertório. Mas acho que o empreendedorismo de base tecnológica, né, os aplicativos, os sites, eles têm um jeito diferente de crescer. E aí eu acho que essas combinações de saberes, elas são muito legais. Então, acho que tem um lado de... Assim, na faculdade a gente aprendeu a codar em Pascal, né? Quem é mais novo nunca deve ter ouvido falar nessa linguagem. Mas, enfim, aprendi a codar em Pascal, depois Java, depois C++. Mas, assim, meus códigos, assim, se for ver, o aplicativo funciona, compila, roda. Mas, assim, zero talento. Zero talento. Zero talento não é o que eu gosto de fazer. Eu aprecio muito quem faz isso bem. Mas não é a minha grande força. E aí, enfim, depois que eu abri o capital da Camil, né, ela fez a abertura de capital, emitiu o IPO dela, eu falei, bom, meu ciclo aqui já está fechado, fiquei 4 anos lá, e aí voltei a trabalhar com startup, porque eu precisava fechar aquele ciclo startupeiro. Então, comecei a fazer consultoria para startup, CPO e CMO as a service, muito em early stage, e aí o Uber descobriu o que eu estava fazendo, me convidou para um processo lá e fui ser executiva de umas maiores empresas de Big Tech do momento, times de tecnologia brilhantes, times incríveis de automação que pensavam escala. Então, acho que é um grande sonho da comunidade desenvolvedora poder ter experiências como essa. Aprendi muito lá, mas, ao mesmo tempo, eu sentia uma desconexão com a cadeia da vida. Eu achava que o social e o ambiental tinham um lado importante. E aí, quando eu recebi um convite do Vitor e do Henrique para ser sócia deles na LiveUp, que era uma food tech que eles começaram, estava no 4º ano, mas que tinha uma ambição muito grande de crescimento, eu falei, eu gostei dessa ousadia. Eles estão falando de algo muito ousado. E aí eu aceitei o convite de ser sócia deles, entrei lá no ano 4, com 300 colaboradores, saí de lá no ano 6, com mais de 1.000 colaboradores e com uma captação de 60 milhões de dólares, mais ou menos 240 milhões de reais, para uma empresa que trabalhava com agricultura orgânica familiar numa ponta e comida saudável prática na outra pronta. Então, assim, tipo, chefes e nutricionistas combinando essa cadeia de bem-estar para poder trazer o melhor da tecnologia, o melhor da comida, com um impacto positivo para o planeta. Então, eu falei, nossa, que legal saber que isso pode fazer, isso consegue entrar numa trilha de venture capital e que é possível a gente fazer culturas muito legais de transformação. Então, essa experiência foi uma que combinou um pouco da tecnologia com também cadeias da vida e eu fiquei com vontade de fazer isso em mais escala. E aí, eu parti para um sabático para investigar o que dava para a gente aprender com o nosso bioma de maior risco e de maior riqueza, que é o bioma da Amazônia, né? A Amazônia sempre fez parte da minha infância. Então, eu cresci brincando num jardim de inverno que eu chamava de Floresta Amazônica. Meu pai e minha mãe foram para a Amazônia em 78, no Projeto Rondon, e trouxeram objetos que fizeram parte da minha infância. Então, sempre teve no meu imaginário, nas histórias, na minha curiosidade. Só que era um lugar que eu nunca tinha ido. Então, eu tive a chance de ir para 26 países, mas não conhecia a Amazônia. E eu não queria fazer uma viagem de final de semana, eu queria olhar ela com mais carinho. Conhecer mesmo, assim, é se aprofundar, né? E aí eu fiquei 6 meses visitando 26 municípios, morando com as pessoas, morando em vilas, aldeias, populações
né, tipo, estilos de vida muito diferentes. Então, lógico que eu passei por Manaus, passei por Belém, cidades grandes, estruturadas, desenvolvidas, mas também tive a oportunidade de viver um pouco de floresta, né? E aí eu acho que quando a gente combina o que a área urbana, o que a floresta e o que o campo tem de melhor para oferecer, a gente começa a falar de vida com uma complexidade maior. E aí essa biodiversidade, ela começa a virar um fervor cultural e algo muito potente. Então, eu comecei a entender que aquilo era uma grande plataforma de negócios estruturados para a gente sair dessa narrativa, sabe, perdedora de falar só sobre o desmatamento, sobre a queimada, sobre as coisas ruins, mas poder olhar o lado das oportunidades que isso envolvia. Porque ninguém vai para uma atividade de desmatamento porque quer. Muitas vezes é uma falta e uma ausência de outras coisas que levam uma pessoa a fazer um trabalho que é um trabalho braçal muito pesado. Então, o que leva uma pessoa a fazer um trabalho braçal tão pesado, sabe? Então, muitas vezes é uma falta de outras oportunidades. E aí, se a gente for ver a quantidade de PhDs que a gente tem, de ciência, de tecnologia, de mercado, de saberes, de insumos, de riqueza, são tantas riquezas, e você olha e fala assim, gente, a gente está deixando dinheiro na mesa. E aí eu fui entender o porquê que a gente estava deixando. E aí eu fui entender que a gente, de fato, espera muitas vezes provar fora do país para copiar o que está sendo feito fora, atrasado. E eu falei, nossa, mas por que a gente não tem teses proprietárias, dinheiro proprietário e um fomento da gente fazer essa agenda do que é o futuro que a gente deseja de dentro para fora? E aí eu comecei a estudar como é que fazia para ser uma venture capitalist, porque eu fiz consultoria para fundos de venture capital, para family funds que investiam em biodiversidade, eu estava explorando essas teses, e aí fui descobrir que, assim, né, desse mercado que movimenta 81 bilhões de dólares, 1% só se destinava à América Latina. Eu falei, nossa, por que tão pouco? E aí fui entendendo que era um pouco por a gente se falar pouco sobre isso. Então, eu agradeço muito esse espaço, porque eu acho que na hora que a gente começa a falar, a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças, que é um twist de algo que a gente já sabe fazer e faz muito bem. E se a gente aprende a fazer bem e melhor, com esse brilho nos olhos, com essa leveza, com essa ginga, com essa cultura, sabe? Com esse jeito brasileiro de entregar resultado, de ser o amigo de final de semana, mas também ser a pessoa de fazer negócio na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e é aquela pessoa que não desiste nunca. Então, acho que esse lado brasileiro, resiliente, é um lado startupeiro que é muito gostoso de fazer. E tá desse outro lado da mesa, tá trazendo muito aprendizado, mas, assim, é uma delícia trabalhar com o empreendedor brasileiro. Sinto um pouco de tristeza pelos meus colegas que não investem em América Latina. E eu acho que a América Latina, de fato, são as oportunidades mais... É bem diferente, né? Eu acho que a gente tem aqui muitas oportunidades e eu achei muito legal isso que você comentou um pouco, assim. Carol, me permite chamar de Carol, ok? Carol, eu acho que Carol, acho que é muito legal, assim, a gente olhar essa parte tua empreendedora, né? E aqui a gente tem duas pessoas que saem do mundo corporativo, né? E vai empreender, né? Hoje a Elaine também está empreendendo também, Carol também. E eu queria, Carol, que você contasse um pouquinho para nós, assim, quais são hoje os grandes desafios que você visualiza e já visualizou agora dos dois lados da mesa, né? Pensando e investindo em startups, né? Quais são esses grandes desafios que você visualiza aí nesse mundo dos investimentos dentro das startups? Olha, uma grande diferença que eu vejo do Brasil para fora do Brasil é o tamanho de ambição. Então, tem sonhos que são muito pequenos. E aí, isso é difícil de você conseguir encaixar numa trilha de venture capital, que é uma trilha de muita agressividade. Ele precisa dar um retorno muito grande. Ele só vai conseguir fazer isso se tiver uma oportunidade de mercado grande. Especificamente dessa parte de nature and climate, tem um perfil de empreendedor que é aquele apaixonado por uma solução, tentando entubar a solução dele no mercado. Que nem aquela mãe que tem o filho que... meu filho é lindo. Uhum. E não pode falar nada diferente disso. O empreendedor, ele não é a mãe apaixonada pelo filho. Ele não pode ser, né? Não pode ser. Ele tem que ser uma pessoa apaixonada por resolver a solução do cliente dele. Então, o lugar da descoberta, o que é valor para esse cliente que paga a conta? Essa pessoa vai pagar o seu salário, ela tem que estar feliz. Então, esse lugar de, tipo, eu vou ser a melhor pessoa para fazer você feliz, esse tem que ser o drive do empreendedor. E, às vezes, ele tem uma tecnologia que é muito legal, mas essa tecnologia, ela precisa servir e esse valor precisa ser muito claro para quem está pagando o salário dele. Então, essa clareza de que a gente está para fazer negócio e não para enfeitar pavão, ela precisa estar muito, muito clara. E eu acho que, assim, o empreendedor bom, ele já sabe disso e ele normalmente é um vendedor nato.
né? O empreendedor que tem um lado produteiro, de usar tecnologia de ponta, de estar muito afiado de todos os concorrentes, do como que essas pessoas que têm essa dor resolvem. Porque se a dor é real, a pessoa tem uma gambiarra resolvendo essa dor. Ninguém vai dormir com uma dor. Exatamente. Alguma gambiarra tem. Alguma coisa tá sendo feito, né, para resolver isso, né? E aí, eu acho que se entender o que essa gambiarra entrega de bom e de ruim e o que você está trazendo traz de melhor, esse diferencial, acaba sendo o pulo do gato para poder transformar um problema em uma solução proprietária. Então, assim, se isso for algo que pode crescer, mas crescer muito, isso é interessante para Venture Capital. Se não, ele pode ser um excelente negócio, super lucrativo, mas ele vai seguir uma outra trilha e outros acessos de capital. O que eu gosto do Venture Capital é o comprar risco, é arriscar mais. O Venture Capital trouxe celular, ele trouxe transformação digital. O computador ocupava uma sala, era uma matemática. Como é que você explica internet sem ter internet? Entendeu? Então, alguém contou esse pitch doido para fazer isso. Hoje eu acho muito mais fácil falar de Climate Tech, porque eu falo, gente, sabe o computador? Sabe a internet? Sabe o microchip? Tudo isso virou esse negócio que a gente fala que não tem como falar que não mudou o mundo. Tem uma história palpável, né, para se basear aí. E começou com um clube de almoço. A galera almoçava e falava, gente, a gente acha que essa cultura acadêmica simples chegou no fim, a gente precisa de algo novo. E aí criou-se a indústria do venture, que vem de adventure, da aventura. Então, assim, o capital de aventura surge para investir em coisas que ninguém queria investir. E eu acho que as Nature and Climate Techs, elas simplesmente trazem um convite que agora não é só go fast and break things, porque o rio poluído e as pessoas traumatizadas não dá para dar Ctrl Z. Então, como é que a gente faz para incorporar princípios de tomada de decisão que são mais responsáveis, são mais coletivos, e não tem ninguém que vai bater no peito e vai falar assim, eu sou o Zuckerberg da mudança climática, eu sou o Deus que vai fazer tudo. Não! Claramente não tem um herói, não tem um país, não tem uma região, ninguém vai resolver essa bucha sozinho. É uma bucha que coloca em risco 18% do PIB global em 25 anos. Ninguém gostaria de perder 18% do salário, né? Ninguém gostaria de deixar dívida para o filho, né? Então, tem várias coisas que são princípios inegociáveis que ninguém quer. Ninguém quer que o futuro seja pior que o presente. Mas, para o futuro ser melhor que o presente, a gente precisa, parar de estragar. Eu ia falar uma palavra um pouco mais inadequada, mas eu me policiei. Então, a gente tem que parar de prejudicar. E outro, transformar problema em solução. Pegar a área degradada e começar a transformar em área produtiva. Pegar lugar onde falta e transformar em prosperidade. Sabe, a gente precisa hackear esses sistemas e desbloquear valor. Então, tem muito espaço para inovação financeira, tem muito espaço para outros tipos de inovação. E eu estou muito feliz de estar aqui com a Elaine, porque ela é uma referência dentro da área de ESG. Isso que eu ia puxar agora, né? Porque a gente está trazendo essa pauta, a Elaine, né, tá trazendo aqui a Carol para falar um pouco no Fórum SG. Já falou, né? Para quem estiver ouvindo aí já vai ter falado, né? Já vai ter passado o Fórum. Mas, Elaine, como que você faz essa conexão hoje, trazendo a pauta do ESG, né? E eu queria já que você desmistificasse para nós um pouquinho aqui o que é ESG também, né? Vamos lá, eu sou craque, né, em falar isso, principalmente nesses últimos dias, né? Qual que é o pitch do que é ESG? O pitch do ESG. O ESG é aquele conjunto de práticas ligadas à parte ambiental, social e de governança que definem critérios que vão ser medidos e avaliados nas empresas. Conectando com tudo isso aí que a Carol trouxe, conectando com o tema do nosso fórum, o tema da palestra que ela traz é O Futuro é Agora. Como a tecnologia redefine mudanças climáticas, né, e ESG. Gente, então, assim, é o momento de pensar que a hora para fazer as coisas é agora. ESG não é questão de abraçar árvore, é questão das empresas terem critérios, porque com esses critérios e essas medições, vai ser muito mais fácil de um fundo investir nela, porque eu sei ali quais são os riscos que essa empresa apresenta em relação à parte ambiental, em relação à parte social e em relação à parte de governança. Eu duvido que a Carol ou os colegas dela iriam investir em uma empresa que não tenha esses critérios avaliados, que não tenha uma gestão de risco, que não tenha uma governança, que não tenha um contrato social bem feito, que não tem, que tem condições de trabalho que não são adequadas, ou empresas que trabalham com extrativismo simplesmente por trabalhar, né? Pensando aí que existem outras opções. E aí, aproveitando que você me fez uma pergunta, eu já queria jogar essa pergunta também para a Carol, porque assim, a gente falou muito de futuro, o futuro é agora, falamos de investimento, falamos de ESG, outros países. Como, Carol, que você enxerga essa questão da redefinição
tecnológica e de atitudes e ações que outros países fazem e o Brasil em relação a essa parte de ESG. E até conectando com um papo que a gente teve recente, como que não esperar também, né, que tudo que seja feito lá fora seja adequado aqui e vice-versa. Eu acho que, como engenheira, a gente precisa olhar os números. E eu acho que a maior dificuldade, assim, não sei exatamente aqui especificamente na SIC, qual que é o percentual das empresas que participam que tem um inventário de carbono. Mas, assim, uma vez que você tem um número, tem algo, você tem um diagnóstico de onde estão as coisas. Então, tem gente que fala assim, poxa, será que eu deveria trocar minha empilhadeira por uma empilhadeira elétrica? Não sei, os números que vão dizer o que você tem que fazer. Então, acho que a gente conhecer o nosso negócio, quando a gente conhece o nosso negócio, a gente consegue gerenciar ele e deixar ele à prova de futuro, de um negócio que cresça, que prospere, que seja um excelente negócio. E se a gente fizer mais perguntas para o negócio e a gente tiver mais números qualificados, bons números, a gente consegue tomar melhores decisões. Então, a gente vai poder saber, bom, de todas essas linhas que estão emitindo carbono, ou de todas essas coisas que, eventualmente, eu vou precisar comprar do mercado porque eu estou emitindo, mas já que eu estou emitindo, eu vou precisar compensar. E se eu for compensar, eu tenho que comprar de fora. E ninguém gosta de gastar dinheiro. Então, assim, como é que eu transformo sair da linha de custo para ir para a linha de investimento, que é uma linha que retorna? Então, assim, como é que eu faço para sair de um lugar de custo para trazer um lugar de receita? Como é que eu tiro de um negócio que é um passivo que me consome para um lugar de ativo que me nutre? Então, acho que a gente tem mudanças regulatórias que vão ser transformadoras no mercado. É esse ponto da NDC, então a gente está em um mercado regulado. Então, antes, assim, as empresas não eram tão cobradas para mostrar qual é o inventário delas, mas elas agora precisam mostrar o inventário delas e precisam fazer a lição de casa de melhoria contínua. E aí, se ela começa a encontrar solução dentro de casa, é excelente. Então, acho que o olhar para inventário é um primeiro passo muito interessante. E não só o inventário de carbono, porque eu acho que as outras coisas, né? Consumo de água, consumo de energia, a origem dessa energia. E, no final, tem contas que hoje são baratas que elas vão se tornar caras. Quanto mais escasso se torna, mais caro fica. Então, quando a gente percebe que antes a água, ninguém dava valor, num lugar que começa a ter estresse hídrico e, eventualmente, a planta pode ser fechada porque não tem água, então a gente precisa trazer uma solução. E aí, assim, você vai purificar do mar, quanto custa isso? Então, assim, será que não é melhor cuidar? Prevenir é sempre mais barato do que remediar, mas a gente precisa ter controle. Então, acho que o ter essa fotografia é algo muito interessante. A regulação, ela ajuda, mas eu não acredito que as pessoas devam fazer coisas só porque elas são obrigadas. E uma vez que a gente tem controle, a gente também pode falar de opções mais baratas. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, o sul da Bahia tem um caso muito interessante, que tinha alguns agricultores, e você falava assim, você gostaria de testar um método de orgânico para você ter mais fertilidade através de insumos biológicos e orgânicos? Eu, não, esse negócio não funciona. Aí você fala assim, você gostaria de um pedaço da sua terra testar esse método de baixo custo? Lógico! Baixo custo! É o que ele eu quero. Valor. Às vezes é a mesma coisa, ele é biológico e ele é de baixo custo. E, no final, ele é orgânico. Então, assim, tanto faz o jeito de vender, mas, no fim, a gente consegue entregar coisas melhores para o meio ambiente? E se entregar para o meio ambiente e para o bolso, melhor ainda. Então, tem oportunidades escondidas e tem oportunidades gigantescas que, às vezes, a gente deixa o elefante passar. Então, conhecer, olhar com carinho, olhar com essa provocação e sem preconceito, a gente toma boas decisões de negócio. Então, assim, por exemplo, tem empresas que elas começaram a entender as dores e começaram a desenvolver novas unidades de negócio para capturar essas oportunidades que não só ela ia ter que resolver para ela. Ninguém tinha para vender, ela falou, eu vou resolver para mim e vou vender para os meus colegas. E aí, nisso, ela começou a entender que ela podia ter novas estruturas de excelentes negócios e essas verticais de negócios, eventualmente, com margem até melhor do que o negócio dela atual. Então, acho que a gente está falando de muitas melhorias, mas acho que as dores, elas vão ser localizadas. Então, assim, hoje, quando a gente olha o perfil de emissão do Brasil, 70% da emissão brasileira
ela vem de uso de solo, queimada, desmatamento, sistema agroalimentar. Quando a gente olha na Europa, Estados Unidos, ele vem do setor de energia. Então, assim, já que o problema é outro, gente, não vai ter uma solução, tipo, a solução também é outra. Hoje, a gente já tem uma matriz de 90% de renováveis de energia. Então, assim, as nossas soluções vão ser diferentes das soluções dos outros. Lógico que a gente pode não só resolver o nosso problema, mas exportar a solução para fora, que é maravilhoso, né? Ganhar em dólar e euro, quem que não quer? Então, assim, eventualmente, a gente consegue saber que algo que a gente tem em abundância, às vezes a gente não dá tanto valor, mas tem outras pessoas que vão ter aquilo como uma oportunidade. E eu acho que, assim, o clima é a coisa mais palpável que a gente tem, porque o clima não é a previsão do se vai chover ou se não vai chover. O clima é comida na mesa, é o preço que a gente paga as coisas que a gente vive, a qualidade de vida que a gente tem, é o nosso contato com a natureza. E, poxa, você poder deixar teu filho nadar num rio puro é uma coisa. Agora, como é que você faz para lidar com um rio poluído, tóxico, eventualmente máscara para poder respirar o ar? Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem, às vezes, de graça, que a gente não dá valor, mas na hora que falta, são as coisas mais básicas, né? E você que chegou até aqui nesse episódio, já lembre-se de enviar, dar 5 estrelinhas, curtir, compartilhar com quem você sabe que vai se conectar com esse tema de sustentabilidade, clima, startups, empreendedorismo. E é claro, sempre agradecendo aqui a parceria e o convite, né? A participação do Núcleo SG, da Elaine, da Carol também, que esteve aqui conosco. Sim. Então, a gente E até essa questão do ar é interessante, né? Porque a gente costuma se preocupar muito com a questão de contaminação de solo, de rios, mas a gente não se preocupa muito com a questão do ar, né? Não de uma maneira, assim, séria, como a gente fala, de solo, de água. E se a gente pensar de uma maneira muito drástica, muitas vezes a gente está num esgoto de ar, né? Dependendo do local que a gente está, com tanto de poluentes que existem aí, né? A gente começa até a chegar aquelas notificações no celular, né? Olha, cuidado que hoje o clima não tá propício para você. Use máscara ao sair, né? Vira e mexe, chega ali. Quando eu tô viajando, acontece de chegar ali alguma coisa, né? E aí, cara, eu até queria puxar aqui um gancho aqui, que eu tava olhando aqui no teu LinkedIn, tava consultando aqui, né? Que são tantas atuações aqui da Carol, que eu fiquei aqui com uma dúvida, né? Você atualmente é CEO também da E-Amazônia, é isso? O E-Amazônia Ventures é onde tem o fundo de Venture Capital e também tem um braço de consultoria de inovação. Ah, perfeito. Então, é uma empresa que vai puxar muito essa pauta de trazer recurso, de trazer fundos, de trazer capital e inteligência para as empresas aí que envolvem essa questão. E hoje, qual que está sendo, assim, os desafios que essas empresas estão deixando dinheiro na mesa? Porque você comentou aí que só 1% desse recurso vem para a América Latina, né, para o Latam. Como que está esse processo, né? Hoje, eu vejo, assim, que existem poucas startups ainda, densidade em América Latina sobre essa temática, né? Na verdade, não. É que elas estão disfarçadas. Porque, na real, o problema que elas resolvem são um problema... No final, a Climate Tech, ela é uma transversal. Ela não é uma vertical. Então, assim, não é uma fintech, uma health tech. Ela pode ter tudo. Então, ela está em todas. Ela pode ter uma empresa de construção que tem um concreto de baixo carbono, que tem uma tecnologia de produção biológica. Entendi. Então, assim, ela vai estar em todos os cantos. Às vezes, as pessoas não sabem que isso também é um outro chapéu que elas têm, esse nome. Então, por exemplo, a gente tem o Reciclo, que é uma empresa muito consolidada, indo para um Series C. A gente tem Lemon Energy, que a Eu Reciclo, não sei se vocês conhecem, né? Sim. Ela trabalha com a parte de pós-consumo. Depois que a gente produz, como é que a gente faz para fazer uma reciclagem em escala, beneficiando as cooperativas e também mostrando para o consumidor, certificando que aquela empresa ela está cuidando da destinação correta do que ela produz. Então, ela atende à legislação, mas ele também fecha o ciclo. A Lemon Energy, ela trabalha para ajudar as práticas de descarbonização para bares, para refrigeradores, para como é que eu gasto menos a minha energia num pequenininho. Então, ela trabalha em parceria com a Ambev, por exemplo, para poder chegar nesses bares, para poder ter esse diagnóstico. E é uma fintech verde. Mas, enfim, ela vai trazendo outras lógicas. Então, assim, ela é uma fintech, mas ela também é uma climate. Ela é uma empresa de reciclagem, mas ela também é uma climate. Então, o clima, ele está em vários lugares. Ele pode, desde ser uma infraestrutura, então, sei lá, por exemplo, a Way Carbon é uma que foi adquirida pelo Santander.
Então, ela começou, ela cresceu, ela trabalhava com inventário de carbono, era um SaaS normal, e ela foi comprada pelo Santander. E dentro dessa trilha, assim, de diagnóstico, como que eu faço para automatizar isso, qual que é o software que eu vou usar para fazer essa gestão, tem várias outras. Então, temos a Deep ESG, temos a Eco 55. Então, tem várias empresas falando, olha, eu sou o SaaS, eu sou o software para fazer gestão disso. Então, aí tem uma trilha que a gente tem alguns players. A gente tem algumas empresas que elas estão trabalhando dentro de uma cadeia específica, rastreabilidade de cadeia, de software, de satélite. Enfim, tem muitos jeitos de resolver. No final, o problema que ela está resolvendo nunca é clima. Clima é algo a mais que ela entrega no como. E eu acho que isso conecta com aquilo que você falou lá no início do podcast, que é o que você gosta de fazer, o que você tem uma força aí, que eu acho que é vender, saber conectar essas coisas, né? Porque eu acho que, veja que tem muitas startups, como você comentou, que talvez a gente poderia colocar ela numa caixinha ali e nem pensar, nem conectar e nem buscar fundos de investimento focado em clima, por exemplo, né? E eu acho que esse é um dos desafios, né? Conseguir conectar essas peças, né? E conseguir entender que, olha, a tua solução aqui, ela também está trazendo uma inovação, está trazendo uma melhoria relevante para a pauta de clima em si, né? E aí, até conectando com toda essa questão de clima, daqui a alguns meses a gente vai ter aqui no Brasil a COP30. Conferência das Partes, pela primeira vez realizada aqui no Brasil, num bioma amazônico, e em toda essa discussão climática, em tudo isso que está acontecendo, o que você vê de expectativas com a COP, que a gente consiga realmente se transformar em ações concretas para o cenário brasileiro aí num curto, médio prazo? Olha, a COP é simplesmente o maior evento climático do mundo. Em um momento de uma geopolítica muito instável. Então, sempre foi Estados Unidos e Europa como os líderes do mundo e as outros países em desenvolvimento se desenvolvendo e tal. Nesse momento, os Estados Unidos falou assim, não contem comigo, não vou nessa festa. Aí, os Estados Unidos têm um poder grande, porém, eu estou vendo com olhos bastante positivos, porque o resto do mundo está falando, bom, pelo menos você definiu a sua posição, porque, né? Até então ele não tinha uma posição tão clara, e no final, assim, governos vão e vêm, né? Então, este governo específico falou que não está, neste momento, tão comprometido. Porém, a mobilização que isso gerou nos demais países é muito interessante. Então, assim, eu vejo que uma coisa única de estar sendo no Brasil, e estou muito feliz e honrada da gente poder anfitriar, né, Sim. Isso, né? é que a gente é um país de gente. A gente tem a nossa cultura. A gente tem uma cultura muito diversa. A gente gosta de pessoas. A gente é humano. E uma das grandes dificuldades do norte global é que o ambiental e o social parecem coisas distintas. E, no final, elas são muito interligadas. Não só o ambiental e o social, mas o econômico. Então, no fim, é como se fosse um banquinho. Só 2 pezinhos, ele cai. Sim. Ele precisa dos 3 pilares para se manter de pé. E o brasileiro entende isso com muita facilidade. E a gente tem aqui no Brasil uma riqueza. A gente tem, assim, um dos lados negativos de uma desigualdade social muito grande é que a gente tem todos os extremos. A gente tem desde a maior frota de helicópteros até a pessoas em situações extremamente vulneráveis vivendo com menos de um salário mínimo. Então, a gente tem realidades tão distintas, né? A gente é quase um continente num país. É muito grande. E eu acho que com isso a gente consegue ter empatia. E a gente consegue arrumar um jeito de solucionar muito criativos. Porque também a gente precisa de algo, assim, na hora que a gente pensa em valorização de moeda e no custo do capital, o nosso dinheiro é tão caro para a gente conseguir que a gente dá muito valor a cada centavo. Então a gente é criativo, a gente é rápido, a gente tem essa ginga. O que a gente está melhorando é essa autoconfiança em como a gente se apresenta. Porque, às vezes, a gente quer uma estrelinha de porque Harvard é melhor, porque a Europa é melhor, porque a Suíça é melhor. E, assim, todo mundo tem coisas boas e tem coisas a se desenvolver. E eu acho que na hora que a gente veste a nossa carafuça de autoconfiança e a gente... Eu vou te receber bem, mas, assim, eu não estou pedindo por favor. Eu estou te convidando, eu estou te anfitriando, estou abrindo a porta da minha casa para você comer a minha comida, para a gente fazer uma festa, mas não é só uma festa. A gente está aqui para se posicionar como um ator de negócio. E deixa eu te mostrar o que eu venho fazendo até agora. Então, na hora que a gente começa a mostrar
tudo que a gente fez com o Embrapa, todas as tecnologias que a gente mostrou, tudo que a gente já conseguiu conquistar em termos de ganho de produtividade, é impressionante quanto a gente usa ciência e tecnologia para fazer excelentes negócios e se tornar uma potência global. Então, eu vejo a gente se tornando uma potência verde. Dentro de uma potência verde, assim, é o grande lugar para o Brasil ser um protagonista global. A gente não vai ser a grande potência de inteligência artificial. Isso é uma briga entre Estados Unidos e China. A gente pode ser o melhor em aplicar inteligência artificial a várias coisas. E dentro disso a gente pode aplicar para Climatex, a gente pode aplicar para o agrodigital, a gente pode aplicar para soluções de saúde, a gente pode aplicar com uma diversidade populacional de biomas e de riqueza única e com a maior biodiversidade do mundo. Então, acho que a gente tem um convite a usar essa soberania não como uma soberba, mas como um lugar de empatia e de colaboração. E dentro desse lugar de colaboração, a gente usar o que a gente tem de melhor, que é a nossa diversidade cultural e tecnológica, para não só resolver os nossos problemas, mas como colaborar dentro dessa agenda global. Então, acho que assim, vai ter muito... Assim, o grande ponto é a gente fazer da COP da agenda das soluções. Levar soluções, falar de negócio, construir confiança e dentro dessa construção de confiança a gente começar a falar de longo prazo. Não dá para ter uma agenda só curto prazista. A gente precisa falar de curto, de médio e de longo prazo. E entra a estratégia, né? E aí é muito importante a gente saber o que a gente quer. Roupa suja a gente lava em casa. O momento de COP é o momento que a gente está recebendo os nossos colegas de fora. Então, não é o momento de lavar roupa suja. A gente faz isso antes, a gente faz isso depois. Naquele momento, a gente está lá para sentar na mesa, como gente grande, e deixar de ser o país do futuro para ser o país do presente, o país do hoje. Fazer negócio e desenvolver essa agenda de prosperidade. Não só para a gente, mas para todo mundo viver melhor. O futuro é agora. Vou conectar com a sua palestra. Boa, boa. Sabe como isso é interessante trazer essa pauta, né? Porque a Elaine me conhece, sabe que eu sou um cara super, assim... Tô bem na espuma, assim, na parte quando vai falar de sustentabilidade, e aqui tá sendo uma aula mesmo, eu tô aprendendo muita coisa mesmo com a Carol aqui, acho que tá sendo muito rico essa discussão, porque a gente tá trazendo um outro olhar, porque eu acho que esse olhar de abraçar a árvore deu, né, ninguém, acho que tá falando de ESG, a gente não tem grandes cooperativas, grandes empresas, grandes indústrias colocando a pauta de ESG pra, vamos fazer replantio de árvore, não é isso, eu acho que é muito pensando em fazer negócios, né, e eu acho que essa última fala tua aqui, Carol, eu acho que conecta super com o que é o tema do nosso podcast, né? Aqui, falar de empreendedorismo, falar de inovação, eu acho que é isso. É a gente inovar até na forma do discurso, até a forma como a gente se apresenta. E aí você trouxe uma coisa, assim, muito interessante que eu sempre penso, assim, a gente tem que parar com esse negócio de se vitimizar enquanto Brasil, né? É síndrome de vira-lata. Não, pô, nós temos boas potências, né? E você trouxe um insight aqui, que eu quero explorar ele aqui, que é sobre... essa potencialidade do Brasil em se transformar o berço daqui a pouco aí, esse grande norteador de tecnologias envolvendo a questão de clima, né? Então, hoje, quais seriam, assim, se você pudesse elencar o top 5, sei lá, alguma coisa nesse sentido, de possibilidades de negócio que estão na mesa aí para quem quer, de repente, estar empreendendo. Porque como vocês aqui saíram do mundo corporativo e entraram para o empreendedorismo, né? Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora que quer, de repente, virar um empreendedor. Quer abrir o primeiro CNPJ. Ou quer abrir o 10º CNPJ, né? E está querendo pensar em que pauta buscar, né? O que você diria hoje que estaria, assim... enfoque e com dinheiro na mesa e com discussão, possibilidade de mercado dentro da temática de clima? Eu vejo que mais do que eu apontar um caminho, é qual é o problema que você é apaixonado. Porque, assim, dentro de mudanças climáticas, eu posso falar de uma fábrica ou eu posso falar de uma costa do mar. Se você mora numa cidade de praia, talvez a costa, você falar de cultivo de macroalgas, de fazendas de algas, possa ser algo super bacana e, eventualmente, inclusão produtiva de populações vulneráveis para produzir e ser fazendeiro de alga no mar, entendeu? Então, podemos falar disso. E as algas, elas removem muito carbono. Então, assim, eventualmente ela pode remover carbono e, assim, tem estudos incríveis, por exemplo, de algas para dieta de bovinos, com um teor de proteínas maior do que de soja, com um tempo de produção mais rápido do que de soja, sem utilizar o solo, removendo carbono e diminuindo o pum do gado, que é uma das fontes de emissão. Então, poxa, juntar
várias coisas em um, né? Sei lá, tem uma outra empreendedora em Manaus, por exemplo, que ela trabalhava com tratamento de efluente de piscicultura. Então, ela tinha tanques de peixe e ela começou a usar as algas para fazer o tratamento biológico ser mais eficiente, mais barato, mais legal. E aí, esse subproduto desse lodo que ela usava com as algas, ele não só removia carbono da atmosfera, mas também ele se tornava uma dieta, um composto para enriquecer ração e insumo biológico para cultivo agrícola. Então, ela falou assim, bom, só nisso eu já não tenho perna logística, não preciso importar de fora, eu posso produzir o mesmo, eu posso vender para os meus colegas, está sobrando. Então, onde tinha um problema, ela transforma numa solução para ela e em volta dela. É muito legal ter isso como fonte de negócio. Então, esses são alguns que são muito potentes, e se a gente pensa, até, tipo, a China fez alguns investimentos muito sérios dentro dessa pauta de algas. Hoje, por exemplo, tipo, várias empresas de laticínios para a parte bovina estão enriquecendo algumas rações com algas. Então, os Estados Unidos está comprando alga da Austrália. Nossa, pensa nessa ginástica toda, a gente está super bem posicionado, olha quanto de costa a gente tem. Então, acho que o mar... O potencial, né, que existe aqui. O mar e essa blue economy, esse blue carbon, esse carbono azul, essa parte da riqueza hídrica, da gente cuidar da água e usar a água como um espaço produtivo, isso eu acho que tem muito potência. A gente ainda falou muito pouco sobre isso, a gente estudou muito pouco sobre isso. Acho que dentro de terra a gente fala das práticas regenerativas, né? De preservar, da gente fazer melhor, da gente fazer para durar, né? Porque imagina que você tem uma casa, você quer que aquele seu metro quadrado valorize. E se de repente ele desvaloriza, você perde dinheiro. Se você tem uma terra que é produtiva, ela vale. Se tem uma terra que é deserto, ela não vale. Então, você cuidar do jeito que você faz o manejo, para ela continuar te dando sempre, para a natureza continuar te servindo sempre, e para ela durar, é uma excelente... Até que se você fale, não quero mais cuidar dessa fazenda, dá para você vender para alguém. Se ela está funcionando, ela vale mais do que se ela não estiver funcionando, se ela venceu. Então, assim, é um cuidado, uma economia do cuidado que pensa no bolso, em primeiro lugar. Então, acho que, assim, o ponto é que a gente precisa de número, a gente precisa de informação, a gente precisa de cuidado. Mas, assim, tem umas tecnologias muito legais. Então, assim, hoje, se você for comprar uma balança para gado, ela é uma balança cara. Tem uma startup incrível, quer dizer, tem várias, né, gente? Mas, assim, que com uma foto, com uma câmerazinha... Ela consegue fazer ali... Medir, você não a precisa... medição e tudo mais. Ela sabe quanto que pesa sem você precisar ter uma balança. Nós temos uma aqui que resolve essa mesma questão na avicultura, né? Que a Avitus, ela traz aqui várias soluções utilizando para pesagem, para identificação, até para sexagem também de ave, que é um desafio dentro do setor, né? Para poder resolver esse problema aí com imagem mesmo. Então, tá até dentro dessa pauta, né? O empreendedor... ele precisa escolher um problema que ele é apaixonado. Ele precisa me contar por que esse problema tem dinheiro na mesa. E ele precisa me contar o porquê que isso é bom para o meio ambiente. E como que ele está medindo esse sucesso. Eu não sou uma especialista em todas as coisas. Mas eu posso dar um truco e sou muito bem assessorada por diversos professores e diversos especialistas que me ajudam. O investidor, ele nunca vai saber de tudo. Mas ele vai saber fazer perguntas. Então, eu acho que o ponto é, existe um problema real? Existe dinheiro na mesa? O porquê que você tem um diferencial nisso? E isso entrega algo para o meio ambiente? Porque se ele entregar tudo que uma startup entrega e mais um benefício ambiental, a gente precisa tratar essa solução com mais carinho. Então, a gente olhar esse cuidado e essa preocupação com legitimidade, assim, e com muito pouca hipocrisia. Assim, tipo, é muito menos sobre greenwashing e muito mais sobre a essência de fazer o que é certo. Então, tem um quê de a gente saber medir, mas o porquê que aquilo é bom. E aí, a gente precisa ter essas mensurações, precisa ter esses cuidados. Então, assim, baratear a mensuração de impacto, baratear a análise de solo, imagem e som. Então, assim, várias coisas antes demandava muita capacidade de processamento, era muito caro de fazer, e agora a gente está vendo esses custos baixarem. Então, muitas coisas que antes eram inviáveis começam a se tornar viáveis. Satélites de alta resolução. Mas para quê? Satélite é o como. O que problema eu estou resolvendo? Eu estou aumentando a minha eficiência produtiva, eu estou fazendo mais com menos, eu estou cuidando do meu recurso hídrico melhor, eu tô conseguindo capturar eu gosto muito também de essas soluções plugin. Então, assim, tipo, por exemplo, tem uma startup que eu gosto muito que é a Quilimo, que é uma
uma startup da América Latina, que ela trabalha como um plugin. Então, assim, ela traz uma fonte de receita adicional. Então, além do teu crédito de carbono, seja para agricultura, seja para floresta, para conservação, regeneração, ela traz um plugin para você também oferecer crédito de água. Então, uma vez que você tem uma mensuração de que você está cuidando dessa água através dessas práticas e você mensura esse volume adicionado, poxa, você está plantando água. E aí, nisso, vale mais. E por valer mais, essa pessoa... E ela consegue trazer receita para isso. Então, ela consegue trazer capital adicional como uma solução de plugin. Que nem quando a gente coloca um plugin no nosso software, colocar um plugin nos nossos projetos e nas nossas iniciativas. Então, acho que o jeito de desenhar a plataforma vai muito do empreendedor, mas tem que ser um problema que ele entenda. E se ele não souber... acho que uma das coisas que a gente precisa falar muito no ecossistema é que não é uma batalha de um herói só. A gente precisa de times com competências complementares. E muitas vezes a gente vê... Como é que você conheceu seu sócio? Na faculdade. Então, quer dizer que eles estudaram a mesma coisa? Então, assim, o legal é a gente ter complementaridade, de visão de negócio, saber vender, saber desenhar produto, saber melhorar esse produto, saber atender o cliente, deixar o cliente feliz e fazer essa roda girar para conseguir crescer de forma escalável. Então, acho que a complementariedade do time conta muito, que eles vão conseguir criar valor no presente e sustentar, agregando cada vez mais valor no futuro. E falando disso, em se ter times complementares e gerar negócios de impacto, a gente falou bastante aqui dos pilares do ESG, a gente falou bastante do ambiental, falamos aí do social, principalmente quando você trouxe aqui as questões da COP, como a população do Brasil consegue agregar, consegue ter toda essa cultura, né, de engajar e tudo mais. E como que fica a governança aí no meio disso tudo? Eu gosto muito de falar, quando a gente está conversando sobre ESG, que o ambiental afeta diretamente o social e vice-versa, né? Infelizmente, quando tem algum problema no meio ambiente, são as populações mais vulneráveis que vão sentir. Mas a partir do momento em que se começa a desenvolver educação, em que se começa a desenvolver aqui a capacitação da população, o ambiental também é completamente afetado. E aí vem a governança para abraçar tudo isso. Queria que você trouxesse um pouco dos principais pontos que você vê aí em relação à governança, que são pontos que talvez não tenham um avanço totalmente necessário ainda no Brasil ou na região de São Paulo, onde você convive mais. Ou quando a gente pensa em governança, a gente pensa muito em processos, em diversidade, em equidade. Como que você enxerga isso e o que você pode trazer à tona em relação a esse tema? Nossa, ano passado eu fui convidada para integrar o comitê do Startup 20 do G20. E governança de startup tem uma característica muito diferente, né? Porque às vezes a gente começa com 1, 2, 3 pessoas e de repente tem 1000 pessoas. Então, acho que o modelo de governança, ele precisa ser flexível, ágil e justo para o que a gente pode... O que é razoável da gente cobrar e se organizar? Qual que é a forma mais eficiente e lógica da gente organizar? Eu gosto de pensar na governança pensando no social. Então, quando eu falo de social, eu não estou falando, tipo... abraçar pessoas. Eu estou falando de olhar os colaboradores. De ação social também. Não é uma ação solidária. Eu estou falando de como é que estão os colaboradores. Seu colaborador está com tesão de trabalhar, está entregando bem, sabe o que é para fazer, consegue tomar decisão, a gente consegue ter velocidade e eficiência e autonomia para poder fazer esse time ser um time que cada vez está crescendo. Então, quando a gente tem um time que está sempre melhorando, a empresa está melhorando junto. Então, começa de dentro, mas também, o teu cliente está feliz, ele está comprando mais, seu cliente está conseguindo ter sucesso, porque uma vez que a gente tem um time de colaboradores muito, muito bom, que consegue criar valor para o teu cliente, está sempre muito bem, e com um time de fornecedores que também está bem crescendo junto, a gente... Lógico, como que a gente faz para a gente trazer essa melhoria contínua? Com governança, com clareza dos papéis. E sabendo que tudo é dinâmico. Então, neste momento, com essa configuração, com este tamanho de empresa, com esse tamanho de cliente, com esse tamanho de valor, com esse perfil de produto, é isso. Mas na hora que isso cresce, aumenta a complexidade, muda, a gente também precisa revisar qual que é o jeito de organizar a casa. Então, a governança é uma combinação de como é que a gente organiza a casa em papéis, responsabilidades, processos. E como que a tecnologia nos ajuda
a gente organizar essa casa sem perder muito tempo. Então, uma das coisas que a gente, como investidor, gosta de olhar é a eficiência do use of proceeds. O que significa isso? Como é que o pessoal gasta dinheiro? Dinheiro é uma das energias. Então, quando a gente dá valor ao dinheiro, a gente cuida dele de forma especial. E não só o dinheiro, mas as relações humanas. Então, se a gente cuida de relações melhores com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, isso vira dinheiro também. Então, é uma mistura de relações, de satisfação, de dinheiro no bolso, de saúde mental, de aspecto ambiental. Então, assim, muitas empresas que têm um inventário ambiental, às vezes elas travam por quê? Porque, eu não tenho escopo 3. O que significa escopo 3? Que o teu fornecedor ou o teu cliente não estão no seu mapa. Não é, mas eles não querem me passar informação. Mas por que eles não querem passar informação? Então, acho que tem um ponto de que não é mudar... Assim, o jogo do ESG não é uma batata quente que a gente vai tentar empurrar comigo não morreu. O ponto é, como é que a gente junto trabalha de uma forma diferente, melhor, para diminuir os nossos riscos, para a gente diminuir os nossos custos, para a gente criar valor mais para o ecossistema e ser remunerado de uma forma justa por isso. Então, todo mundo vai ter que olhar para dentro, olhar para fora e pensar, por que não melhor? E, às vezes, melhor é fazer de uma forma mais simples. E, às vezes, a gente aumenta a complexidade e, com isso, a gente demanda mais simplicidade e muda o jeito de fazer. Então, o legal é a gente não ficar com aquela cabeça engessada de falar, nossa, mas eu já fiz isso. Sim, e por muito tempo temos que ser muito grato porque isso foi útil. Agora, o que a gente precisa para dar esse salto do que é? Não é o que nos trouxe até aqui que vai nos levar para frente, né? E é muito Isso importante. É inovação, né? Isso é inovação. Senão a gente, se a gente ficar só cuidando, usando coisas velhas, a gente não tem receita lá na frente, né? Muita coisa velha pode ser requentada, mas a gente precisa saber onde a gente quer chegar e se ela está funcionando. Então, eu acho que a grande sacada é sair do modo de competição e de uma briga de poderes, né? De pressão e de poder, para a gente falar sobre criação de valor e colaboração radical. Não é uma colaboraçãozinha, é um jeito mais radical de colaborar, inclusive em acordos pré-competitivos com concorrentes e com grandes setores. Porque se a gente pensar em uma indústria muito pesada, a gente tem um desafio que todo mundo tem um desafio igual. A indústria de petróleo. Como é que eles vão se reinventar na hora que acabar o petróleo? Ou a gente precisa sair do petróleo para estar lá. Hoje, a gente investe 3 vezes mais em subsídio de petróleo do que em ação climática. Então, assim, hoje a gente investe 7 vezes mais em guerra do que investe em ação climática. Se a gente tirasse o que a gente subsidia do petróleo e subsidia de guerra e fosse fazer ação climática, estava resolvido o problema do gap de financiamento. Mas não é isso que acontece. Então, a gente acaba precisando fazer extra porque a gente está alocando os nossos recursos de uma outra forma. E governança é isso, a gente saber o que a gente quer, onde estamos, para onde vamos, como que a gente se organiza, como que a gente toma decisões coerentes para a gente conseguir fazer essa jornada, não só pensando em dentro de casa, mas pensando nesse ecossistema de parceiros de um jeito mais radical. Então, acho que todos os setores... Um dos grandes legados da COP é esse SBCOP, que é uma organização setorial que segue junto com a COP. Então, durante o B20, os business se juntaram para falar de negócio. E agora eles falaram, a gente também quer sentar para falar de meio ambiente. E tem umas buchas que eu não sei como é que eu vou resolver. Mas onde tem problema, tem solução. E aí, tem coisa que a gente vai resolver dentro de casa e tem coisa que a gente vai precisar da inovação aberta, dos parceiros de negócio para poder... Perfeito. Olha, pessoal, esse podcast aqui trouxe muito conteúdo e eu acho que é de uma pauta, assim, que é super importante. Como a gente pensa em trazer a parte da sustentabilidade, a parte climática dentro dos negócios, dentro dessas startups, né? E eu acho que como vender isso é muito importante, né? Senão, daqui a pouco a gente está, assim, vendendo algo que simplesmente por ser modismo, e não é, né? É algo que é importante mesmo, que conecta, eu acho que com a cultura da empresa, com a cultura da startup. Eu acho que isso precisa estar muito intrínseco dentro do planejamento, dentro das pautas importantes e prioritárias dentro do negócio, né? Quero agradecer imensamente, Elaine, quero agradecer imensamente
Carol, por estar aqui conosco, aqui, por fazer essa troca imensa aqui dentro desse podcast, né? Assim, sinto que o pessoal sai daqui hoje com uma overdose, assim, da parte boa, falando sobre empreendedorismo e conectando isso com a pauta climática, né? E aí eu queria fechar essa última pergunta aqui para as duas aqui, com uma resposta bem breve, uma frase aí. Qual seria a dica que vocês poderiam dar para quem está querendo fazer essa virada? Sair do mundo corporativo e ir para o mundo do empreendedorismo. Principalmente para essas startups, é claro, que é a nossa pauta daqui. A bola tá picando na mesa e quem quer começar? Descobre quem que vai pagar o salário de todo mundo. E fica extremamente obcecado em gerar valor para esse ICP. Então, quem é que... Assim, essa pergunta de quem que vai pagar o salário de todo mundo e por que você é bom, você só vai descobrir junto. Então, vai iterando o mais rápido possível. E não perde tempo com quem não é cliente. Foca em quem é teu cliente. Se não é, procura outro. Porque você vai encontrar alguém que seja. E testa, aprimora. E muito sucesso. Eu diria que pense bem na área que você vai atuar. Escolha um problema que você realmente seja apaixonado, porque tem dias que vão ser de glória, tem outros dias que não serão de glória, mas se você estiver apaixonado pelo que você vai trabalhar, pelo que você acredita, fica muito mais fácil. Então, recomendaria que escolhesse muito bem em qual seria essa área que essa pessoa iria empreender. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, Carol, muito obrigado, Elaine. Eu que agradeço. E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do ASIC Labscast, com o apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que é quem acredita e impulsiona cada uma dessa ação, cada ação aqui da ASIC Labs. Esse podcast foi apresentado por ASIC Labs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.